Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal e hoje eu estou reeditando a versão do vídeo sobre finalidades dos ensaios de tração, um conhecimento extremamente importante para quem está buscando aí a certificação em solda, nível 1, de inspeção, para quem é um entusiasta, para quem é aí uma pessoa ligada à metalurgia da soldagem, principalmente no que tange ao setor de qualidade. Muito importante esse conhecimento. Lembrando a importância de vocês estarem se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, acionando lá o sininho para vocês estarem recebendo aí novidades tão quanto a gente lança aí as novidades no canal. Lembrando também que eu dou treinamentos, dou aulas particulares, o meu contato vai estar no final do vídeo, na vinheta final de encerramento aí. Vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, marcando aulas aí particulares, aulas em grupo, tirando dúvidas, marcando treinamentos. Também eu dou treinamentos para certificação de inspeção de solda nível 1, líquido penetrante, partícula magnética, ensaio visual. Treinamentos que podem ser online ou presenciais aqui, treinamentos práticos, no Rio de Janeiro, no meu CT. Então vamos lá. A gente fala muito, por exemplo, em consumíveis, A classificação do eletrodo E7018. Olha lá, ó. E7018. A gente sabe que o 70 é o limite mínimo de resistência à tração. E vocês, depois que vocês verem esse vídeo, vocês vão entender como é feita a análise dessa capacidade que o material tem, dessa propriedade mecânica que esse material tem, que define ele como um metal do tipo aço carbono. Então, extremamente importante esse conhecimento. Espero que vocês gostem e aguardo vocês aí nas aulas e nos treinamentos, ok, pessoal? Bons estudos e o nosso lema é rumo à certificação. Assistam o vídeo e bons estudos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar com o ensaio mecânico, ensaio de tração, e primeiramente vamos ver as finalidades, para que se destina geralmente os ensaios de tração. Destinam-se a determinar o limite de escoamento do material, o limite de resistência à tração, limite de ruptura, o alongamento ou alongamento percentual do corpo de prova, ou do material que está sendo ensaiado, e do coeficiente de estricção. Para o cálculo das forças e das áreas, a gente vai utilizar para a força o Newton e para a área o milímetro quadrado, E para o comprimento, por exemplo, a gente vai usar o milímetro. Agora nós vamos aprender a fazer o cálculo de tensões. A fórmula da tensão se escreve assim, A tensão é igual a força vezes a área. A gente já viu que as grandezas que a gente utiliza para força é o Newton e a área é o milímetro quadrado. Então a gente pode reescrever essa fórmula nessa forma aqui, Tensão é igual a newtons dividido por milímetro quadrado. Vamos fazer um pequeno exemplo. Calcular o valor da tensão que estará submetido a um tirante de aço de 8 milímetros quadrados de seção, que será submetido a uma força de 80 newtons. A gente substitui os valores na nossa fórmula. T é igual a N, que vai passar a ser 80, dividido por 8, que dá o valor da tensão é igual a 10 newtons por milímetro quadrado de seção do material que está sendo ensaiado. Agora vamos ver como é que a gente calcula o alongamento do corpo de prova até a sua ruptura, ok? O cálculo do alongamento é feito por essa fórmula aqui, O alongamento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. A gente pode resumir nessa formulazinha aqui, O A é igual a LF menos L0 dividido por L0. Coloquei um pequeno exemplo aqui. Nós temos um corpo de prova de 140 milímetros de comprimento, ele antes do ensaio. Após o ensaio, ele se alongou até a sua ruptura num total de 160 milímetros. Então a gente vai fazer a substituição na fórmula. O A é igual a comprimento final menos comprimento inicial, 140, dividido por 140. Dividido isso, eu vou ter 0,1
142 milímetros por milímetro de alongamento. Se eu quiser colocar isso na forma percentual, eu multiplico esse resultado por 100 e eu tive um percentual de alongamento de 14,2%. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma análise do gráfico tensão-deformação, que é o gráfico que a gente utiliza para verificar quais são os limites de escoamento, a dutilidade do material, o limite de resistência à tração ou à tensão que a gente necessita para romper esse material, né? Então, como é que a gente faz a leitura desse gráfico aqui? Esse gráfico ele é composto por um eixo das abscissas e um eixo das ordenadas. No eixo X, que é das abscissas, nós temos uma letra grega chamada epsilon, que define a deformação. E nós temos a letra T, que define a tensão. Então, eixo X, deformação, eixo Y é a tensão. A gente tem essa linha em azul aqui, ó, que está definindo a forma de como o corpo de prova se comportou durante o teste ou ensaio de tração. Enfim, toda essa fase aqui, ó, até esse azinho aqui, é o regime elástico. O que significa isso? Ou seja, eu tenho aqui o corpo de prova sem a aplicação de força, tenho aqui a aplicação, a gente sabe que a força, né, nesse caso aqui, ó, é uma força axial, né, longitudinal, que é uma força de tração. No caso aqui, eu já tenho ele um pouquinho maior, porque ele está sofrendo uma deformação elástica. O que significa isso? A deformação elástica, ela, quando a gente cessa a força que está deformando, o corpo volta a seu estado de tamanho original, ok? Então, eu tenho a fase elástica, aí eu continuo aplicando a força. Essa força vai sendo aplicada até que ocorra um fenômeno aqui, ó, que eu chamo de limite de proporcionalidade. O que significa isso? É quando eu começo a passar da fase elástica para a fase plástica, até eu entrar no limite de escoamento. Notem que essa fase aqui um pouco distorcida, esse pedacinho aqui do gráfico, ele avança com a deformação, ou seja, ele tem uma pequena aceleração na minha deformação, ó, deformação plástica, ou seja, se eu cessar a força nessa hora aqui, ó, ele não retorna mais para o seu tamanho original, ó, ele já está com uma deformação permanente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar aqui que houve uma pequena aceleração na deformação, porém, logo após isso, ó, eu retornei, a força que não cresceu, tá vendo? A tensão se manteve, ó, só que aqui a tensão começou a subir de novo. Por que isso? Porque com essa aceleração da deformação, eu tive uma quebra, uma ruptura daquela estrutura ali dos grãos que compõem o material a nível atômico, né? Os grãos, os planos deslizaram. Os planos se deslizaram, o que houve? Houve um encruamento ou um endurecimento. Isso fará com que a tensão deva continuar subindo para que eu continue com uma deformação plástica. Deformação plástica, eu estou tendo um encruamento do material. Até que eu chegue num determinado ponto em que eu tenho um limite de resistência. Esse limite de resistência, quando é ultrapassado, notem que a curva aqui, ó, começa a decair. Por quê? Eu preciso de menos tensão, menos força, para continuar fazendo o quê? A deformação do material. É quando começa a aparecer essa cintura aqui, ó, esse pescoço, que eu chamo de estricção. Essa estricção diminui a área útil do material e eu preciso de menos tensão. Lembram que a tensão é a força vezes a área? Como a área aqui é menor, eu preciso de menos força para poder fazer a deformação. E essa força vai decaindo e a deformação vai continuando até que haja o quê? A ruptura do corpo de prova. Então, quanto mais o alongamento é feito, quanto mais o material permite alongamento, mais dútil é esse material. Isso é uma das propriedades que são determinadas pelo ensaio de tração. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente está vendo o ensaio em corpos de prova soldados, ok?
quando a gente está ensaiando um corpo de prova que tem uma zona soldada, uma região soldada, o metal de base já deve estar previamente qualificado por os ensaios, né? Não só de dobramento, mas como tração, né? Então, se ele romper, o ideal é que rompa fora da solda. Se o rompimento ou ruptura for fora da solda, para esse corpo de prova ser aprovado, a tensão, né, limite aqui, tem que ser de no mínimo 95% da tensão de limite de resistência desse metal de base, ok? Se no caso a ruptura for na região no metal de solda, né, esse limite de resistência tem que ser de 100% do limite de resistência do material, ok? Aí a junta o teste está aprovado. Isso, por exemplo, a gente vê na norma ASME 9, ok? No caso de juntas dissimilares, né, esse limite de resistência vai ser sempre do material que tem o menor limite de resistência, ok? No caso, o elo, a resistência de uma corrente se mede pela resistência do elo mais fraco, né? Então, juntas dissimilares é sempre o limite de resistência do material de menor limite de resistência, ok, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado e até a próxima, ok? Bons estudos para vocês.